Pastor Lucas, reverendo, o senhor vai defender o que? É possível ter o nome retirado do livro da vida, sim ou não? Pois é, pastor César, eu acho que hoje talvez eu esteja mais próximo de Armínio, por incrível que pareça, eu esteja mais próximo das ideias de Armínio do que o próprio reverendo Elias, no sentido de que, e eu explico, né, pelo que eu tenho conhecimento acerca desse assunto, né, ele aparece na Bíblia esse registro acerca, ou vamos dizer, textos referentes a esse registro de Deus, esse memorial de Deus, né, na forma simbólica de um livro, talvez umas 14, 15 vezes, o reverendo Elias poderá me corrigir se eu estiver equivocado, mas a expressão livro da vida, ela na verdade está restrita à literatura joanina, lá de Apocalipse, e tem um texto de Paulo, lá em Filipenses, que ele também usa essa expressão. Então essa expressão estaria mais restrita ao Apocalipse. E eu entendo que é interessante, é importante nós considerarmos, né, esse gênero e até uma proximidade que existe entre Apocalipse como literatura escatológica e o próprio livro de Daniel, que traz ali algo muito semelhante sobre um livro da vida que refere-se a eleitos salvos e um livro que refere-se a obras, um livro de julgamento, né? Um livro de sentença. Mas, pensando aqui em Apocalipse, né? Pegando a passagem mais polêmica, que é lá no capítulo 3, verso 5, diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E quando eu olho para esse texto, eu vejo muito mais, talvez, uma promessa, na minha perspectiva, vamos dizer, uma promessa de impossibilidade do que uma indicação de possibilidade. Porque essas cartas ali que são direcionadas às igrejas, ela tem uma estrutura. E esse trecho, ele está dentro da estrutura da promessa, ele está dentro das partes ali da promessa, e não das sentenças, vamos dizer, das ameaças que aparecem dentro dessas estruturas comuns dessas cartas ali às 7 igrejas. E quando você lê o texto sozinho, essa promessa de que os que perseveram não podem ter os seus nomes no livro da vida pode levar à inferência, né, que não terão os seus nomes apagados, de que ele pode ser apagado. Só que você pega, por exemplo, 2 textos em Apocalipse também, o 13:8 e o 17:8, vai dizer que não adoram a besta os que têm o nome inscrito no livro da vida. Lá em 17:8 vai dizer que não se admirarão da besta aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quer dizer, os que têm o nome escritos no livro da vida não serão protegidos, vamos dizer, dessa tolice, digamos assim, perseverarão contra a besta. E aí você percebe, na verdade, nesses versículos, que esses que adoram a besta, o texto não diz que terão seus nomes riscados. Não, o texto diz que os seus nomes não estão, e por isso eles não adoram. Isso é interessante a gente perceber no texto. E aí, por isso que eu comentei sobre talvez a minha proximidade com Armínio, porque quando a gente pega o último documento de Armínio, naquela controvérsia relacionada à Universidade de Leiden, ele fala que o seu entendimento a respeito da perseverança dos santos é que as pessoas que foram enxertadas em Cristo pela fé verdadeira e assim têm se tornado participantes do seu precioso Espírito Vivificador, dispõem de poderes suficientes, forças para lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e a sua própria carne, e para obter vitória sobre esses inimigos, mas não sem a ajuda da graça do mesmo Espírito Santo. Então, quer dizer, o Armínio está dizendo que aqueles que perseveram, que estão em Cristo, eles têm força para vencer Satanás, para vencer, no caso, a besta. E aí, só para finalizar, agradeço o tempo, que eu acho que até está um pouquinho mais longo, mas é só uma conclusão aqui, do professor Ivan, que é nosso amigo em comum, né, e tal, e ele nessa perspectiva, no livro dele, Facts, que é um livro muito bom sobre arminianismo e tal, ele vem então trazer a sua conclusão sobre a questão, e ele diz, olha, caso a perda da salvação fosse possível, e não estivesse ela vinculada à presciência de Deus, o livro da vida do Cordeiro seria constantemente objeto de correções, dada a condição da natureza humana após o evento do Éden. Pastor Elias, o senhor tem 1 minuto. Meu Deus. Tô brincando. Não. O cara falou quase 10 aqui. Não, Mano, eu falei, desses 10 eu falei uns 4 ou 5. Meu Jesus Cristo. Manda aí, Elias. Meus queridos, respondendo a pergunta do pastor César. Mas pode usar o tempo à vontade aqui. Maravilha. Claro. Eu digo que sim, é possível perder o nome ser riscado do livro da vida. Mas antes de tudo, é importante que nós passamos aqui uma alusão a essa questão, que é uma questão soteriológica, e nós vamos inevitavelmente cair na grande polarização que há entre predestinação e livre-arbítrio, se é possível ou não a perda da salvação. Existem realmente algumas pessoas que têm esse entendimento, mas eu tenho o entendimento de que é possível perder a salvação
e, consequentemente, o nome ser riscado do livro da vida. Em primeiro lugar, a palavra nome. Nome do grego onoma. Na nossa visão, nome é simplesmente um apelativo, um designativo de pessoa ou coisa. Mas se nós nos reportarmos para as culturas antigas, o nome não era apenas um designativo de pessoa ou coisa. Ele estava inextricavelmente vinculado com a pessoa do seu portador. Portanto, quando se diz que o nome é riscado, ou seja, aquela pessoa ela é apagada deste livro e ela perde todos os privilégios e perde a sua cidadania. Assim era nas culturas antigas, por exemplo, na Grécia, em Roma, quando um cidadão que tinha o seu nome incluído no rol de cidadão do país, seja da Grécia ou seja da Roma, que tinha uma extensão territorial muito grande devido às suas conquistas, quando essa pessoa que tinha o direito como cidadão do império, esse privilégio, ele cometia algum crime hediondo, automaticamente o seu nome era tirado do livro e ele deixava de fazer parte do rol de cidadãos daquele império. Então perceba que nós estamos aqui dentro de um contexto romano e dentro de um contexto judaico. E se nós nos reportarmos para a cultura judaica, basta compulsar Neemias capítulo 7, se eu não me engano, versículo de número 52 em diante, veremos que havia alguns sacerdotes vindos da Babilônia, vindos da Assíria, e que se diziam ser de uma família sacerdotal, de uma casa sacerdotal. E para tirar essa dúvida, o que era feito? Eles recorriam ao livro. Se o nome não estivesse lá, significava que ele não era cidadão. Então, tirar o nome do livro da vida era perder todos os seus direitos. Da mesma sorte, se nós analisarmos o próprio texto que o reverendo Lucas apresentou de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, eu penso que ele deve ser lido à luz do contexto e não de forma isolada. Porque aqui a igreja de Sardes, o Senhor Jesus está fazendo um contraste entre um grupo que perseverava, um grupo que andava na presença de Deus e outro grupo que estava distante da presença de Deus. Se não, vejamos, versículo de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha o 3 agora, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Agora, olha o 4, que interessante. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Ora, se tem algumas que não se contaminaram, é porque havia um grupo imenso que se contaminaram. Se há um grupo de salvos, há um grupo de pessoas que perderam. Agora, olha só essa sentença, porque ela aparece 7 vezes no livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. O que vencer, rutonikal, o que vencer será vestido de vestes brancas, mas é o que vencer. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Ora, se não havia possibilidade de não riscar esse nome do livro da vida, essa promessa ela perde o sentido. É uma promessa vazia. Ora, se automaticamente ele nunca arrisca, por que dizer eu de maneira nenhuma arriscarei? Isso é um contraste com o que estava acontecendo com o povo ali em Sardes, a perseguição contra a igreja, e muitos cristãos perdiam seu nome como cidadão. Olha, apesar do fato de você me confessar como Senhor e Salvador, fez com que você perdesse o seu direito de cidadão nesta terra, lá isso jamais irá acontecer. E isso se a gente fizer uma conexão de Mateus capítulo 10, versículo de número 32, onde Jesus diz o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. Então perceba que existe essa possibilidade de perda, e nós vamos discutir isso ao longo do debate, mostrando a possibilidade da perda de salvação numa infinidade de passagens bíblicas. Ok. Perda da salvação, ok. Mas a questão do livro, ter o nome do livro da vida ou não, né? Que fica essa questão. Porque, por exemplo, a pessoa que perdeu a salvação,
sei lá, Hebreus 6 e tudo mais. Mas significa que essa pessoa tinha o nome e foi riscado, ou ela nunca teve o nome? Então, se a pessoa é salva, o seu nome está no livro da vida. Não tem como o nome não estar escrito no livro da vida de uma pessoa que é perdida. Isso o próprio reverendo Lucas acabou apresentando. Ou seja, vai adorar a besta aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ou seja, não são salvos, não receberam a Cristo como Senhor e Salvador. No caso, se a pessoa é salva, ele tem o seu nome escrito no livro da vida, mas a partir do momento, como acontecia no Império Greco-Romano, em que uma pessoa, quando praticava um crime hediondo, automaticamente o seu nome era tirado, da mesma sorte, quando a pessoa perde a salvação, é porque ela cometeu algo que chocou, algo abominável, ou tipo aí uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ou uma apostasia deliberada. Então o seu nome é tirado. Agora é interessante que nós temos que discutir o que é esse livro da vida, né? Está mais ligado à questão da memória, aquilo que está na mente de Deus, porque Deus não é mnemônico e nem precisa de um HD externo para poder fazer alusão ao nome de alguém, né? Ok. Reverendo Lucas. Eu olho para o contexto aqui da carta à Igreja de Sardes com um olhar diferente. Evidentemente eu citei essa questão por causa da estrutura dessas cartas, né? Se você perceber essa estrutura, lá no verso 3 nós temos, vamos dizer assim, a exortação, né? Vamos tratar assim de ameaça em relação ao pecado deliberado, em relação à falta de perseverança, digamos assim, que ele diz, virei como ladrão, então vocês estejam alertas. E isso está em todas as cartas, né? E quando nós olhamos para o verso 5, dentro da estrutura, é promessa. E nesse sentido, se a gente olhar, por exemplo, o verso 4 aqui, há uma relação de passado, quer dizer, de presente e futuro, na verdade, não de passado, mas de presente e futuro. Veja, tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Veja, elas não contaminaram. Esse é o presente. Elas estão firmes. Essas aí andarão comigo vestidas de branco. Veja, é uma promessa em relação ao futuro. Elas estão firmes aí na igreja de Sardes e no futuro elas andarão comigo. Então o vencedor assim será vestido de vestes brancas. Veja, essa coisa do apagar o livro da vida é uma coisa até para o futuro, para a eternidade. É uma garantia eterna. Nem talvez se relaciona com o tempo presente. Estão me entendendo a questão aqui? Quando você olha esses tempos presentes aí na carta, no texto aqui de Apocalipse. Pastor Elias. Corretamente, o Senhor, ele vê... Para Deus não tem presente, passado e futuro, né? Essa é uma linguagem que a gente chama de linguagem fenomenológica, porque é parte da perspectiva do observador e não da realidade. Então Deus não precisa dessa coisa temporal, até porque ele não está inserido dentro de um contexto chamado tempo, uma vez que ele é eterno e é atemporal. Justamente, você hoje está salvo. Deus está vendo lá na frente? Como que ele está vendo? Ele está vendo dentro da sua presciência, porque a presciência de Deus, o fato de uma pessoa ter o seu nome riscado no livro da vida e outros não, isso não foge ao conhecimento de Deus. Deus sabe aqueles que no futuro perseverarão e aqueles que no futuro não perseverarão. Então ele está falando com base naqueles que ele, na sua presciência, sabe que perseverarão. Então não riscarei o seu nome do livro da vida. Por outro lado, se ele não vai riscar destes, significa que ele risca daqueles outros que não perseveram. Porque se não há probabilidade de riscar, essa promessa não tem fundamento, porque eu não vou riscar o seu nome. Ora, se isso nunca é possível acontecer, e se é uma garantia, por que eu vou dizer, olha, eu jamais vou convidar você para almoçar em minha casa, se eu já disse eternamente que você nunca irá almoçar. Agora eu vou fazer uma ameaça, olha, ou então uma promessa, olha, você jamais almoçará comigo na minha casa. Não faz sentido. Então faz sentido se há possibilidade de riscar. Ok, agora, quando você coloca primeiro Deus de forma atemporal, que é a teologia sistemática básica, ok, mas o riscar não é atemporal, né? Porque o riscar do nome é uma coisa que acontece dentro do tempo. Então, se Deus está fora do tempo e para ele está tudo pronto, então ele já sabe quem é salvo, quem é perdido, não sei o que e tudo mais, o riscar, ele automaticamente assume
obrigatoriamente uma questão cronológica, né, Elias? Porque tem um tempo, um momento no tempo onde estava e agora você está defendendo que risca. Né? Justamente. Por quê? Porque ele está falando para pessoas temporais. Então não tem como Deus usar uma linguagem dentro do contexto dele de eternidade e a temporalidade para pessoas que estão na temporalidade. Então Deus ele vê o futuro no presente. Deus vive no eterno agora, então ele jamais é tomado de surpresa. Pode falar, professor. Reverendo. Antes de ainda estamos aqui em Apocalipse, eu acho que a gente deve dedicar um tempo a esse texto, mas é uma pergunta e uma consideração. Em relação à pergunta, se, no caso, o que está no versículo 5 fosse, digamos, uma ameaça dentro das estruturas dessas cartas, não deveria aparecer antes? Quando você olha a estrutura da carta e as advertências que são feitas dentro da estrutura, não é estranho que essa advertência apareça num lugar diferente do que apareceu em todas as outras cartas? Essa seria a pergunta. A consideração é que eu acho que aquela boa e rica questão que o senhor trouxe sobre a tratativa civil no contexto de João, eu acho que ela mesma responde o ponto assim da possibilidade ou não de pagar. Essa garantia é dada porque vive-se esse costume de que pessoas que cometem crime, pessoas que morrem, são riscadas, digamos assim, lá no cartório. Aqui eu estou trazendo a grosso modo, né, digamos assim. Então eu acho que justifica por isso. Deus está dando essa garantia no seguinte sentido: quem vence jamais tem o nome apagado, está eternamente aqui garantido no propósito de Deus. E a pergunta que eu fiz para o senhor, não é estranho que a gente olhe para o versículo 5 por essa questão do apagar como uma advertência, quando nas demais cartas ela aparece antes e aqui ela está posicionada no lugar da promessa? Muito boa a sua questão. Cada carta deve ser analisada à luz do seu contexto. O contexto da igreja de Sardes é um, o contexto da igreja de Filadélfia é outro, o contexto da igreja de Éfeso é outro. Então acho que texto sem contexto já era pretexto. Portanto, a sua colocação ela é plausível, só para eu não perder a linha de raciocínio. A sua colocação ela é plausível, mas ela tem que ser analisada a partir do contexto. Então veja bem, o que mais me chama atenção aqui, reverendo Lucas, no versículo 5 é esse aqui, ó. O que vencer será vestido de vestes brancas. Ele não diz que essas pessoas já seriam vestidas, mas é o que vencer de todo esse grupo. O que vencer será no futuro, mas é o que vencer. Então perceba que aqui há uma condicionante. É uma condicionante. Ele condiciona ao ato de vencer. Você pode vencer e você pode não vencer, como nós temos vários relatos bíblicos de pessoas que um dia serviram a Deus e depois eram salvas e perderam a salvação. E eu trago aqui como exemplo Judas Iscariotes, que era salvo e perdeu a salvação. Ele não perseverou, foi chamado por Deus, foi escolhido por Cristo. Jesus orou constantemente por Judas Iscariotes, cuidou dele, mas infelizmente ele se perdeu. Então veja, há promessas sobre Judas que são promessas apenas para salvo. Eu quero até chamar a sua atenção para a gente não ficar aqui apenas em um texto, porque existem vários textos que vão corroborar o nosso entendimento. Mateus capítulo 19, versículo 28, só para fortalecer o meu argumento, de que existe a possibilidade de perder a salvação. Por isso que eu disse que a questão é soteriológica e, inevitavelmente, cairemos nessa questão sobre a predestinação, sobre a perda ou não da salvação. Vejamos então, professor Lucas, reverendo Lucas, 19, 28. Se o reverendo quiser me acompanhar, nós vamos fazer essa leitura aqui. Olha, a partir do versículo 25, essa é a questão lá com o jovem de qualidade. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá ser, pois, salvo? Quem poderá, pois, salvar-se? Então uma questão aqui é soteriológica, visto que o jovem está buscando a vida eterna. Versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Olha agora Pedro falando em nome do colégio apostólico. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós
que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ora, quando é que isso vai acontecer? No retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo, que nós, como pré-tribulacionista, dizemos que é na segunda fase da volta de Jesus, né? Já você, o reverendo que é amilenista e pós-tribulacionista, acredita que é numa só volta em que Jesus voltará, que é o momento da regeneração. Ele está fazendo uma promessa de que Judas se assentaria no trono. Como isso é possível? Uma vez que ele morreu, para isso acontecer, ele precisa ser ressuscitado para julgar Israel. E como nós sabemos, ele se desviou, ele perdeu a salvação. Agora, se ele aqui era um perdido, como é que Jesus vai fazer a salvação para um perdido? Então Jesus está analisando a promessa a partir da perspectiva do que está acontecendo agora. Está entendendo? Ele não vai promulgar uma sentença para uma pessoa que neste exato momento é salva. O que ele fez? A promessa? A promessa para quem era salvo. Você vai se assentar. Mas agora, o senhor acha que Judas vai se assentar ou não no trono da glória, conforme Jesus prometeu? Eu só uma consideração anterior ao texto de Apocalipse, que o senhor falou que os contextos são diferentes, mas a estrutura das epístolas não são, das cartas que são apresentadas, as estruturas são lineares. Então, quer dizer, ainda que os contextos sejam diferentes, de fato a gente vê, cada igreja tem as suas próprias nuances, no entanto, o que é trazido, a estrutura que é trazida, ela segue linear em todas as cartas, e aqui teria que haver uma mudança, quer dizer, de repente troca-se de lugar a advertência. Então eu entendo que quando a gente olha, seguindo a orientação do senhor sobre o contexto, é possível sim um olhar sobre esse contexto que não nos deixa evidente, até citando os outros textos de Apocalipse aqui, que os adoradores da besta, como eu falei, aqueles que não se admiraram, não têm os nomes riscados. Na verdade, os nomes não estavam escritos. Então, quando você olha para essas características de um gênero literário específico, e aí esse livro também é citado em Daniel, a gente vai ver uma proximidade muito grande, porque a literatura escatológica tem suas características próprias, e isso também é importante a gente observar. Em relação ao texto que o senhor trouxe agora, que tem uma relação um pouco mais indireta, e é claro, como o senhor bem falou, a gente vai visitar essa relação indireta, eu lançaria luz sobre esse texto naquelas palavras de Jesus, por exemplo, que ele está falando dos discípulos, um de vocês é diabo. Então, quer dizer, ele estaria prometendo o trono ao diabo quando ele disse que um de vocês, né, e aí a gente tem que, evidentemente, se o senhor quiser, eu vou lá no endereço certinho, mas ele fala, há descrentes entre vós, em outra passagem. São passagens diferentes. Então, Jesus tem esse conhecimento. Então, ele sabendo que um é diabo, ele sabendo que um é descrente, de fato, ele está prometendo que um diabo sentaria no trono? Eu creio que não. Boa pergunta que o senhor fez. Eu gostaria de responder. Ele não disse, um de vós é diabo. Um de vós é um diabo. Ser diabo é diferente de ser um diabo. E aí a gente tem que analisar a etimologia da palavra. O que é diabo? Diabo vem do grego diabolos. Diabolos. Balô é lançar. Lançar um contra o outro. Qualquer um pode ser diabo. Assim como qualquer um poderia ser um Cristo. Havia vários Cristos que eram ungidos. Ciro, por exemplo, era um Cristo, que vem de crio, lambuzar com óleo, ungir e separar para um ofício. Da mesma sorte, se nós tomarmos esse argumento do reverendo como base para excluir Judas neste exato momento do rol dos salvos, precisamos também excluir Pedro. Mateus capítulo 16, versículos de número 19 até o 20, Jesus disse a Pedro, para trás de mim, para Pedro foi muito mais enfático, para trás de mim, Satanás. Judas era um diabo, Pedro foi chamado de Satanás. Agora, será que Pedro era Satanás? E por conta disso Pedro perdeu sua salvação? Então, essa consideração do reverendo é um tiro no seu próprio pé, é um argumento contra o seu próprio argumento. Porque se Judas, por ser chamado de um diabo, significa que o nome dele não está no livro da vida, e Pedro, que é chamado de Satanás, não de um Satanás, mas de Satanás, como é que a gente faz com ele? E não somente isso. Pedro, o pecado de Pedro foi pior do que o de Judas, Cariotes. Judas, ele traiu o Senhor Jesus por alguma motivação. Pedro, na sua terceira negativa, de acordo com os originais, ele reivindica sobre si imprecações ao dizer o seguinte: juro por Deus que eu não conheço esse homem e eu quero até que ele me castigue se eu o conheço. Então ele é chamado de Satanás.
ele faz pior do que o próprio Judas Iscariotes e nem por isso ele perdeu a salvação. Então, por esta razão, o seu argumento ele fica esvaziado de sentido. E voltando a Apocalipse capítulo 3, versículo 15, você não vai ver, por exemplo, em Apocalipse, a mesma recomendação que está em Éfeso. Cada uma carta tem a sua característica, como eu disse, lá em Sardes, o que é que estava acontecendo. Então Jesus vai falar dentro do contexto cultural, político e religioso de Sardes. Então, para cada uma das cartas, por exemplo, para a igreja de Laodiceia, é a pior igreja. Olha o que Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo.